Vamos continuar a gravação, seguindo o livro Mulheres em Transformação, capítulo 7, Um caminho de cura. Vamos lá? Nesse capítulo, quero ajudá-la a fazer um caminho de cura e reconciliação com a sua história dolorosa de carências, rejeições e medos, e consigo mesma, especialmente na sua área emocional. Assuma sua história dolorosa e renda-se ao médico dos médicos, que tem poder de curar suas feridas, e ao Espírito Santo, que transforma todo o nosso ser. Aprendi muito com o Padre Rufus Pereira, que era vice-presidente da Associação Internacional de Exorcistas, e que o Vinícius teve a graça de ser o seu intérprete por muitos anos. Ele dizia: o primeiro passo para a cura emocional é detectar os sintomas do problema e encontrar as causas também. É importante encontrar a raiz desse mal. Eu não tenho visto nenhum caso ser resolvido sem que antes a causa raiz tenha sido descoberta. E como descobrir essa causa raiz? Primeiro, rezar o Espírito Santo. O trabalho dele não é somente descobrir a verdade de Deus para nós, mas também descobrir a verdade que trazemos diante de Deus. Precisamos rezar ao Espírito Santo constantemente. Segundo, rezar pelo meu passado, mas não com o sentimento de culpa. A causa raiz pode estar em qualquer um dos quatro estágios da minha vida: a minha árvore genealógica, a minha vida intrauterina, dentro do ventre materno, no período da gestação, a minha infância até a juventude e a minha juventude até a idade adulta. Entretanto, para iniciar esse caminho de cura, é necessário reconhecer e aceitar a sua doença que precisa ser curada. Reze ao Espírito pedindo a revelação da sua verdade, as feridas da sua história. Agora é o momento de você investir na cura da sua história pessoal, para ser liberta das carências e das dependências afetivas. Você quer ser curada? Quero lhe trazer mais um ensinamento do nosso inesquecível Padre Rufus. A oração é igual ao medicamento. Você não pode tomar pouco nem demasia. Tem de ser na dose certa. Vou contar a vocês o meu segredo para descobrir a causa raiz de uma doença. Quando as pessoas chegam até mim com algum tipo de problema, seja ele físico ou espiritual, principalmente de ordem emocional, quando a pessoa vem trazendo problemas de ataques demoníacos, eu faço duas perguntas a ela. A primeira pergunta é: quando começou o problema? Com frequência as pessoas respondem: ah, eu sempre tive esse problema. E eu respondo que somente Deus é sempre. Nós temos um começo. O nosso problema tem um começo e eu preciso saber quando ele começou. A segunda pergunta é: você se lembra de qualquer coisa que possa ter acontecido nessa época e que possa estar relacionada a esse problema? Nessa conversa, a pessoa se lembra dos acontecimentos com uma precisão e motivos que levaram a esse acontecimento. Ali eu sei, estava a causa, a chave para o fim de tanto tempo de sofrimento. Há quanto tempo as feridas estão alojadas em seu coração e em sua alma? Olhar para si mesmo e descobrir em que precisa mudar dá muito trabalho, mas é necessário para o nosso processo de cura. Os obstáculos que você pode ter no coração são a mágoa, ressentimento, traumas, experiências negativas do passado, perdas, culpas, erros, fraquezas, pecados. As dificuldades e até os erros que cometemos são fundamentais para o nosso amadurecimento e para a cura do nosso coração. Você precisa se perdoar? Você quer perdoar quem a feriu? Faça um exame de consciência e busque a confissão. Eu a convido a fazer a oração abaixo do meu querido irmão Márcio Mendes da Canção Nova, para que você possa abrir o seu coração para perdoar-se e também decidir perdoar quem a feriu. Oração ao Espírito Santo para desfazer em nós os nós da vida emocional.
Depois que nós já lemos até aqui, vamos aproveitar que existe uma oração para não só ler a oração, mas sim realizar essa oração em nossa vida. Pense a partir de quando, desde quando está esse problema que você requer a cura? O que causou esse problema? Talvez venha alguma desses obstáculos que a gente acabou de ler. Talvez você se sinta ressentida, magoada, culpada, traumatizada, fraca, ou tenha sido algo que não foi muito bom. Então respira, feche seus olhos e deixe esse pedido ecoar em você. Senhor, inunda meu coração com teu espírito. Confio plenamente que Deus, à medida que toma posse de mim, vai transformando e curando toda a minha vida. Enquanto você faz a oração, vá permitindo que o Espírito inunda todo o seu ser. Vá transformando toda a sua vida. Que o Espírito possa visitar e preencher o mais íntimo e secreto na sua alma, com o teu amor que cura e renova. Peça, lava, purifica no teu rio de água viva as mágoas e os desgostos que acumulei, a fim de que não possam envenenar meus pensamentos, nem oprimir as minhas emoções e o meu corpo. Vem, Espírito de Deus, desafogar o meu coração. Abandonada em tuas mãos, posso chorar a minha dor. Vem curar minha saudade. Sinto falta dessa presença amiga que a morte levou. Talvez tenha uma pessoa muito amada que faleceu. Cura esse sentimento de vazio em mim. Há tantas coisas que eu preciso deixar serem envolvidas em teu amor. Leva-me até o momento em que este medo penetrou a minha alma. Conduza-me de volta àquele dia em que fui ofendida e passei a carregar esse sofrimento emocional tão sofrido, do qual tenho dificuldade de me lembrar. Cobre com teu amor e cura-me. Põe em tuas mãos também qualquer sentimento de fracasso. O Senhor Deus é o meu aliado, por isso jamais ficarei derrotada. Fico de rosto impassível duro como a pedra, porque sei que não vou me sentir uma fracassada. Ao meu lado está aquele que me declara justa. Eis meu advogado, é o Senhor Deus. Quem vai condenar-me? Senhor, tu és o meu defensor. Enfrenta comigo as questões não resolvidas da minha história e que me tentam com sentimentos de derrota. Percorre com a tua graça salvadora todos os anos que já vivi, preenchendo-os com tua bondade e com a visão de que a tua mão jamais me abandonou. Santo Espírito de Deus, flui em mim, e à medida que jorrares do meu ser, varre de mim tudo o que obstruía a minha vida emocional. Amém. Essa oração está no livro Deveis Pedir com Fé. Para encerrar esse capítulo, tem uma passagem: nesta terra não há pessoa, por virtuosa que seja, que não tenha defeitos. Quem quer que os outros suportem os seus, comece por suportar os dos outros. De São João Bosco. Respire profundamente, solte, deixe reverberar essa oração que a gente acabou de fazer. Uma oração onde nós pedimos o Espírito Santo para desfazer os nós da vida emocional, todos os traumas, dramas, lembranças, que as emoções estavam impedindo que possamos ser a cura, que possamos nos curar.
que possamos ser agentes de cura. Respire. Vamos agora ler o capítulo 8. Nele fala a respeito do valor da mulher virtuosa. E começa com uma passagem da Bíblia de Provérbios 31, versículo 10. Diz o seguinte: uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Cada mulher tem sua essência, com suas virtudes, o que a faz se torna preciosa, rara, com um valor superior das pérolas. O valor da mulher refere-se a ser o que Deus quer que sejamos. Vivemos numa época muito vazia de valores. Por isso, é essencial a mulher descobrir e assumir o seu valor. A mulher que não reconhece o que tem de bom não vai ter a coragem de enfrentar os seus limites, as suas falhas e melhoras. Responda a essas questões para você mesma. Vamos lá. A primeira pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? Para você, quem você é? A segunda pergunta é: eu sou uma mulher que reconhece o meu valor, aquele valor que foi dado por Deus? Eu reconheço realmente que eu tenho valor? Eu conheço o valor que Deus deu a mim? Padre Paulo Ricardo enfatiza com relação a isso, dizendo: se você quer se conhecer, você precisa ser colocado debaixo da luz de Deus. Deus sonhou comigo, ou seja, ele me conheceu. Ele me amou, me escolheu. Ele disse: eu quero que você exista. A minha reação é aceitar esse amor, amando a mim mesmo por causa de Deus. Continuando a leitura. Como você vai entender o que se passa no coração dos outros se você não compreende o que se passa no seu próprio coração? Quem não conhece os próprios sentimentos não consegue se relacionar bem com as pessoas. Se você não compreender seus movimentos interiores, isso trará muitos problemas em sua vida e nos seus relacionamentos, com desentendimentos em casa, no trabalho, na igreja com os amigos. Você tem percepção dos seus sentimentos, como medo, raiva, alegria e tristeza? Mas você pode colocar para começar a ter percepção a si mesma. Faça um exercício simples. Pegue um papel e uma caneta e comece. Tente descrever a raiva que você sente quando você está com fome. Depois, tente descrever a raiva que você sente quando está contrariada. Outra pergunta interessante para saber o que sente: tente diferenciar na sua descrição. As duas raivas são iguais? Têm a mesma intensidade? Elas provocam os mesmos pensamentos? Perceba que enquanto você faz esse exercício, o sentimento vai deixando de ser um mistério, porque você parou para olhar para ele e você está percebendo o que você sente. Então, se você está tendo a oportunidade de ouvir a gravação, dê um pause, volte alguns segundos, pegue essas perguntas, vai dando pause e vai anotando essas perguntas. E no momento em que você estiver com uma percepção, um sentimento, pare e faça essa análise. Faça uma tabela com colunas, cada coluna com uma pergunta dessa, e você coloque lá na primeira coluna descrever qual é o sentimento, descrever o que você está sentindo. No caso, pediu a raiva, né? Quando você está com raiva, que tipos de raiva, né? Saber identificar isso. Então você começa ali para esse tipo de situação. Eu consigo diferenciar, existe outros tipos iguais, tem a mesma intensidade um tipo do outro, provoca o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma emoção, né?
Então, a partir daí, depois de feito esse exercício, você volta e dá o play e a gente continua a ler. Continuando, consegue perceber o quanto um direcionamento como esse é vital no seu processo de amadurecimento e desenvolvimento pessoal? Quando nos irritamos com os outros, nós podemos ter uma grande certeza: o problema está sempre nos outros. Não, não é. O problema está sempre em nós. O outro é só um espelho. Ele reflete o que somos e o que sentimos. O exterior é reflexo do meu interior. Sempre queremos arrumar culpados para nossos erros e nossas derrotas. É mais fácil colocar a culpa em alguém. Com o coração ferido, a mulher sempre se sente vítima, sempre se acha mal amada. Em Tiago, capítulo 3, versículo de 15 a 16, diz o seguinte: se fomentais no coração amargo, ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Para que aconteça a cura do nosso coração, é imprescindível admitirmos nossa fraqueza e nossa impotência. Quando reconhecemos e aceitamos as nossas fraquezas diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos outros, significa percorrer um caminho em direção à percepção e ao amadurecimento. Peça ao Espírito Santo para transformar o seu coração, o seu jeito de ser de mulher velha, arrancando todo o mal do seu coração, como inveja, raiva, ódio, remorso, trauma, complexo de inferioridade, baixa autoestima, intriga, vingança, mentira, maus pensamentos. Aquela mulher que não tem o coração curado vive se comparando com os outros, cultivando rancor, raiva e culpa e acaba tendo dificuldade para perdoar a si mesma e aos que a feriram. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, diz que nós aprendemos os 4 estágios de perdão. E ela diz o seguinte: o primeiro estágio é deixar passar a questão em paz. É bom deixar passar algum tempo. O segundo, controlar-se, ter paciência, resistir, canalizar a emoção. O terceiro passo, esquecer, afastar da memória e recusar, né, a respirar. Esse tipo de esquecimento não apaga a memória, ele simplesmente enterra as emoções que cercavam a memória. E o quarto, perdoar o abandono da dívida. Como a mulher sabe que perdoou, você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância, em vez de raiva. E como você sabe que curou toda essa ferida, é quando você lembra de tudo isso e nenhuma emoção existe ali. Então, se o que você está trazendo à tona, ao lembrar, ainda tem emoção, olhe para isso. Se tem raiva, comece a praticar esses 4 passos. Se não, traga para tratamento. Vá atrás de tratamento, tá, meus amores? Continuando a leitura, como a mulher tem escolhido posicionar-se diante dos fatos e da sua história dolorosa que a desafiam a se superar? Vivem numa época muito vazia de valores. É responsabilidade da mulher descobrir o seu valor. É muito importante para a mulher perceber o seu valor, assumindo a sua identidade e o seu sentido da vida. Na atualidade, definida pelo sociólogo Zygmunt Bauman como sociedade líquida, em que vivemos tempos líquidos e que nada é para durar. Baum explica no livro: a sociedade atual, graças a um ritmo incessante da transformação, vive com angústias e incertezas. Essa sociedade deu lugar a uma nova lógica, pautada pelo individualismo e pelo consumo, resultado de transformações sociais e econômicas, trazidas pelo capitalismo globalizado. Vivemos em uma sociedade de um consumo voraz,
onde não se busca manter um produto que ainda funciona, mas se cria necessidade de comprar outro melhor. A mulher contemporânea tornou-se o retrato fiel desse consumismo exacerbado. Ao mesmo tempo, fenômenos vazios de sentimento intensificam-se, como o culto desmedido às celebridades e uma incessante busca por um corpo perfeito, de acordo com padrões questionáveis. Como se vivêssemos uma doença coletiva, cresce exponencialmente o uso de medicações como ansiolíticos e antidepressivos, com frequência decorrente da intolerância ao sofrimento. A mulher que não reconhece o seu valor não terá coragem de dar sentido aos seus sofrimentos e enfrentar o seu limite e trauma para o seu desenvolvimento humano. Quando a mulher não reconhece o seu valor, é porque tem baixa autoestima, o que acaba se transformando em autodepreciação. Autoestima é a percepção do mau valor, é ser quem eu sou. Se a autoestima da mulher é baixa, ela não reconhecerá o seu valor e viverá competindo com quem está à sua volta. Ela sempre depende da aprovação do outro para gostar de si mesma, mas quando recebe elogios, procura justificá-los. Ela sente-se ameaçada pelas pessoas e é insegura pelos relacionamentos. Outro agravante da baixa autoestima é assumir o papel de vítima, ter a tendência de ser autocentrada, acreditando que tudo gira em torno de si. Fica demasiadamente sensível aos comentários dos outros, ao que pensam dela, ou melhor, ao que imagina que pensam. Fica arrasada com a menor das críticas. Tudo isso afeta muito a sua autoimagem e acaba vendo-se como vítima dos outros. A sensação de vítima é destrutiva. Parece incoerente. Por um lado, acreditamos que tudo gira em torno de nós. Por outro lado, a importância que damos a nós mesmas é tão pouca que não vemos como nos afetamos e atingimos outras pessoas. Uma baixa autoestima gerada pela rejeição afeta a mulher. Deus nos fez sensíveis para a maternidade, para gerar e cuidar. Mas o rancor, as nossas feridas e os nossos traumas podem nos tornar escravas de nossas emoções, tornando-nos mulheres carentes de amor. A mulher que não se ama precisa encontrar imperfeições e falhas nas outras pessoas com muita facilidade e não consegue admitir, admirar uma pessoa de sucesso sem procurar algum deslize dela. Geralmente não fica feliz com as conquistas do outro, mas acaba sentindo inveja e ciúme. O ilustre livro A Imitação de Cristo nos exorta. Repreendemos os outros por pouca coisa e não damos atenção às nossas graves faltas. Precisamos de pouco tempo para avaliar o que sofremos dos outros, mas não prestamos atenção ao que os outros sofrem de nós. Quem tem uma ideia correta de si mesmo não tem como julgar os outros severamente. Você precisa amar-se incondicionalmente, assim como Deus te ama. É amar a si mesma sem condições, independentemente de hoje você estar se sentindo bonita ou feia, magra ou gorda. É amar-se apesar de tudo. Depressão, ansiedade, medos, fobias, raiva, mágoas e tédio de viver são formas variadas de dizermos que nossa vida perdeu sentido, que os valores de construção da alma permanecem desconhecidos na intimidade e que, consequentemente, estamos vivendo um vazio existencial. Muitas mulheres não reconhecem o seu valor devido à sua baixa autoestima e isso causa uma sensação de vazio existencial. Viktor Frankl, em 2017, explica o vazio existencial. Ele diz o seguinte: é justamente essa vontade de sentido que hoje se encontra amplamente frustrada. Cada vez mais o ser humano moderno é acometido de uma sensação
de vazio interior, ou aquilo que descrevi e denominei de vazio existencial. Manifesta-se principalmente através de tédio e indiferença. Neste sentido, o tédio representa uma perda de interesse pelo mundo, enquanto a indiferença significa uma falta de iniciativa para melhorar ou modificar algo no mundo. A mulher virtuosa é aquela que decidiu parar de se fazer de vítima. Ela assumiu o valor que Deus lhe deu, decidiu amadurecer e fazer da sua fraqueza sua força. Ela enfrentou desafios, passou por lutas e dificuldades, tornando-se uma mulher resiliente. E o que é resiliência? Na física, a palavra resiliência significa propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após serem submetidos a uma deformação elástica. Na psicologia, resiliência define a pessoa que, depois de enfrentar momentos dolorosos na vida, permanecesse intacta psicologicamente. Portanto, ser resiliente é ter a capacidade de elaborar e reconstruir a vida, superar problemas, resistir à pressão perante situações difíceis e adaptar-se às mudanças. A resiliência é uma adaptação positiva em resposta a determinada adversidade. Superando-a significa não apenas suportar um problema, mas se comprometer em uma nova maneira de viver. Em logoterapia, o conceito de resiliência é usado como fator de transformação dos comportamentos negativos em novas possibilidades. Franklin, um homem resiliente que superou a dor física, emocional e moral vivenciada no campo de concentração, dá-nos um exemplo de como podemos dar sentido ao sofrimento, aproveitando a dor para uma transformação e um crescimento pessoal. No campo de concentração, aquele que não tinha mais nenhum objetivo, nenhuma esperança, perdia o sentido de sua vida e as forças para suportar o sofrimento e acabava jogando-se na cerca elétrica para morrer. Ele experimentou o que era o sentido da vida que o mantinha vivo, como a esperança, a sua fé e a sua vocação. A mulher não nasce resiliente, mas adquire resiliência por meio das suas experiências ao longo da vida, dentro da família, da escola, da cultura, do meio social. Podemos definir como resiliente a mulher que, mesmo perdendo um ente querido, um emprego, um bem material, enfrenta e supera seus sofrimentos e ainda recupera o sentido da vida apoiada na esperança. A mulher resiliente que vive um sofrimento e o enfrentamento dela com coragem e determinação gera uma mudança mais transformada, sai transformada e consegue reconstruir-se interiormente. Utilizar os traumas da vida para crescer e transcender os sofrimentos, dando sentido a eles, é uma forma de aprendermos com o processo da formação de uma pérola preciosa. Você sabia que em 35 mil ostras, apenas 20 pérolas são encontradas e dessas, apenas 3 têm qualidade de pedra preciosa? A pérola é formada quando um grão de areia penetra no interior da ostra e começa a irritá-la. As suas células criam camadas de proteção ao redor desse grão. A partir daí, depois de um longo tempo, uma linda pérola forma-se. As pérolas são o resultado da dor, pois uma obra que não foi ferida não produz pérola. Que a mulher assuma o seu valor produzindo pérolas, pois muitas mulheres estão sendo ostras vazias, porque foram feridas e não transcenderam o sofrimento e nem aproveitaram para desenvolver a resiliência. O neurocientista, neurologista e psiquiatra Boris Cyrulnik define resiliência de uma forma bem interessante. Ele diz o seguinte:
Uma pérola é o resultado da reação da ostra à agressão de um grão de areia. E tal como a ostra tem a capacidade de transformar um áspero grão de areia em algo valioso, também o ser humano, perante um acontecimento marcante e sofrido, poderá descobrir capacidades que desconhecia e revelar uma enorme força perante situações que, a partida, só poderiam conduzir à fraqueza. Perante um trauma ou um choque, é possível que o indivíduo reaja de duas maneiras: ou se torna vítima, ficando com dificuldade de adaptação e com patologias psíquicas, ou se torna resiliente. A resiliência é a capacidade de correr contra ventos e mares e de saber lidar com a adversidade. Como a ostra tem a capacidade de transformar um áspero grão de areia em algo valioso, também a mulher, perante um acontecimento sofrido, poderá revelar uma grande força, se tornando resiliente. Que a mulher seja como uma pérola, ferida sim, mas curada e transformada no coração de Deus, assumindo que a sua vida não é determinada pelos momentos dolorosos que já viveu, mas pelo amor que Jesus Cristo, que deu a sua vida por você. Como nos ensina o nosso amado Monsenhor Jonas da Bíblia, mulher, não desanime, a luta é grande, você não imagina o alcance daquilo que está fazendo. Não pare no meio do caminho. Tenha certeza de que um dia você verá o resultado de toda a sua luta. Peça o derramamento do Espírito Santo com o dom da fortaleza, para que você tenha coragem de continuar na luta, sem parar nunca, por todos os dias de sua vida. Não vos lembreis mais os acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer uma obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Isso está em Isaías 43, 18 a 19. E Monsenhor continua: o Senhor quer fazer uma obra nova em sua vida, libertando-a da lembrança dolorosa dos acontecimentos do passado, de todas as dores, decepções e feridas. Ele coloca o bálsamo do seu Espírito Santo em seu coração e a alivia. Peça ainda ao Espírito Santo uma porção dobrada de amor, que você não tenha somente o amor humano como mulher, esposa e mãe, mas que o próprio Espírito Santo ame em você. É desse amor que os homens precisam. E encerramos o capítulo com o último parágrafo. Precisamos ser mulheres conduzidas pelo Espírito Santo, que tenham asas de águia, que queiram estar mais perto do Senhor, livres do medo das alturas, para sermos de fato pérolas preciosas. E termina com uma passagem de Viktor Frankl dizendo: quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós próprios. É isso, e assim a gente termina esse capítulo 8 com esse ânimo, né, de Padre Jonas à Bíblia aqui no final, que acredito nem ser necessário aqui uma oração, mas você sim, ao ouvir tudo isso, minha filha, né, minha querida filha, força, coragem. Quando o Padre Jonas diz isso, você pode agora sentir e pedir a Deus a fortaleza. Pedir que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que o Espírito Santo venha com o dom da fortaleza, te dando essa resiliência necessária para sair do lugar de vítima, de coitada, de não aguento mais, de tá difícil e poder então aprender com o sofrimento a ser mais que vencedor, a ser obra nova, purificada. Respira profundamente, vamos agora para o capítulo 9. Uau! Que momento grandioso nós estamos aqui, não é verdade? Vamos continuar. O capítulo 9 então, vai falar o sentido da vida. A vida contém um sentido. Esse sentido é peculiar e original para cada pessoa. Assim, nosso dever como mulheres de valor, conscientes e responsáveis, é encontrar o sentido de nossas vidas. Este livro quer ajudar também as mulheres que vivem angustiadas, porque ainda não encontraram o sentido da vida ou da identidade. A vida tem um sentido.
Ele já existe no mundo e quem o consegue identificar descobre o tesouro escondido no campo. Para Viktor Frankl, ele diz o seguinte: nenhum homem inventa o sentido da vida, cada um é cercado e impelido pelo sentido da própria vida. O sentido não pode ser dado ou criado, mas deve ser encontrado. E mais, o sentido não só deve ser achado, como ele pode ser achado. Veja bem, ele não só deve ser, como ele pode ser. Então, se a gente vive a vida só na busca, na procura, no encontro e não consigo, ainda não sei para onde vou, o que é, perceba tudo isso, existe o seu sentido, o porquê de cada coisa. Olhe para a sua realidade. Vamos continuar. A busca da mulher por um sentido é a motivação primária em sua vida. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará a sua própria vontade de sentido. Entretanto, parece que muitas mulheres estão perdidas, sem rumo, vivendo sem sentido, o niilismo. O niilismo é a negação de sentido. Franco afirma: todo niilismo se caracteriza pelo ceticismo em relação ao sentido. Ceticismo esse acompanhado de um relativismo quanto aos valores. O Papa João Paulo II também nos explicou na encíclica Fé e Razão, dizendo o seguinte: como consequência da crise do relacionalismo, perdão, vou ler novamente. Como consequência da crise do racionalismo, apareceu o niilismo, enquanto filosofia do nada consegue exercer um certo fascismo sobre os nossos contemporâneos. Na interpretação nihilista, a existência é somente uma oportunidade para sensações e experiências onde o efêmero detém o primado. O niilismo está na origem de uma mentalidade difusa, segundo a qual não se deve assumir qualquer compromisso definitivo, porque tudo é fugaz e provisório. Nossa, forte isso aqui. Vou tentar traduzir para você o que o Papa João Paulo II quis dizer com tantas palavras complexas, né? Quantas vezes a gente começa uma coisa, vou ver como vai ser, vou experimentar. Se não der certo, eu desisto, eu paro. Na verdade, as pessoas não estão mais comprometidas a verdadeiramente pisar no chão que estão escolhendo. Elas não estão conseguindo saber aonde estão e o que querem. Por isso elas vivem experimentando. Então, vou tentar esse relacionamento, vou casar, se não der certo, eu separo. Não é assim? Então, todos os lugares em que você não assume a sua verdade, o seu lugar, as dificuldades que esse lugar está trazendo para você. Porque um dia você pensou que poderia desfazer disso com facilidade. Então, entrou nesse lugar de falta de interesse, falta de sentido, falta de porquê. Ok? Entenderam? Continuando a leitura, a mulher não deveria perguntar qual é o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Qual é o sentido da sua vida? Viktor Frankl diz o seguinte: a busca por sentido da vida pode causar tensão interior, mas justamente essa tensão é um pré-requisito para a saúde mental, que contribuirá para sabermos que a vida da gente tem um sentido. A saúde mental está baseada em certo grau de tensão entre o que se é e o que se deveria vir a ser. A logoterapia visa ampliar a nossa capacidade de perceber as possibilidades existentes de sentido em nossa vida, levando-nos a escolher a realização daquelas mais significativas. Como diz Elizabeth Lucas, a logoterapia ajuda as pessoas a escreverem a história da sua vida, a escreverem-na
como tentativa bem-sucedida de encontrar sentido nessa vida ou aceitá-la sob o aspecto de um sentido incondicional. A busca da mulher é por um sentido, em cada momento. Eu realizo ou desperdiço uma possibilidade para encontrar sentido e significado na vida. A logoterapia quer ajudar as mulheres a descobrirem os valores existentes nas situações concretas da vida, para que elas possam ser conscientes de que são responsáveis de serem livres para fazerem escolhas. Quando a mulher encontra o sentido de sua vida, encontra a sua missão de vida. E, ao colocá-la em prática, ela se realiza plenamente como ser humano. Portanto, a realização pessoal vem como consequência da descoberta do sentido da vida. E Viktor Frankl diz o seguinte: a pessoa conhece a si mesma na medida em que vai cumprindo suas tarefas cotidianas e que vive o que tem sentido em cada situação. Em muitos casos, a vida tem sentido significativo na vida, ter tarefas a cumprir. Então, às vezes, o sentido é cumprir as tarefas do dia a dia. E assim é. Para nós, mulheres virtuosas, Deus é o sentido da nossa vida. Ele tem uma missão para cada uma de nós. Só em Deus é que a mulher encontra caminho para si própria. E termina com uma frase de São Francisco de Sales: anime-se e transforme os problemas em matéria para seu progresso e maturidade. É isso. Vamos ficando com esses 3 capítulos hoje.